Bom dia, galera. Boa tarde, né? Já é quase 1 da tarde. A gente entrou um pouco mais tarde hoje por conta da gravação que a gente tá fazendo aqui pro YouTube. Tem umas plantinhas aqui na frente. O Rogério tá gravando. Acho que tá muito alto ali o retorno. Pega meu celular que tá no seu bolso e abaixa. Tá ali. Tá bom. Então, o tema que ganhou ontem foi dos 72 demônios, espíritos ali, né? Salomão. E pra quem estiver vendo no YouTube aí que o Rogério tá filmando aqui as cenas, as coisas, depois ele vai editar, ele e o Renan, não sei. Eu também vou mandar as figuras pra ele, mandei uma já, pra eles colocarem ali os demônios na imagem, conforme a gente fala aqui. Eu não vou falar especificamente do 72, né? A gente pode até fazer uns vídeos falando de um grupo em grupo, né? Sei lá, tentando facilitar. Mas são muitos e as referências deles são da época, né? Eu vou explicar o porquê que isso é feito, né? Você vê que esse 72 aí já é metade de 144, né? Que tem a ver o 70, por que os 72 rabinos, fariseus, né? Da Cabala? É o mesmo número que os demônios que Salomão aprisionou. Por quê? Será que é coincidência? E a mesma coisa, por que o dobro dá 144 mil, né? Então, que dá 12 mil, né? De cada tribo ali. Então, você vê ali que tá na metade disso, né? Eles têm metade, a metade de baixo, eles são os demônios, né? Que são que as egrégoras, as junções ali daquele coletivo, porque aquele coletivo completo, um reino completo, vai ecoar a simetria plena, né? Então vai ser sempre aquela mesma consistência, aquele mesmo padrão coerente, né? Então aí você entende ali como é que foi feito esse posicionamento. Bem por Salomão, porque Davi completou o reino, né? Davi fechou ali os pontos, plasmou o reino completo ali. Salomão já vem dentro disso, fazendo a conexão abstrata, né? Ergueu o templo e começou a se conectar em quinta dimensão com as outras vertentes ali de Deus, né? Os fluxos filho, né? Por assim dizer. Começou a se sentir maior que Deus, né? Por ser um eu sou jovem, ele esquece da importância do eu serei, da importância do fluxo contínuo. E aí ele meio que tem uma arrogância com Deus, né? É um ponto infantil, luciferiano, né? Mas é combater aquela lógica ali naquele momento. Mas então é quando o que acontece? O reino completo ali, a coerência, a cognição se encontrando, dá aquela sensação de poder, de grandeza, né, pro rei, e que vê tudo de cima para baixo e fala, pô, isso é o todo, isso é a existência, esse é o eu sou. E aí não sobra nada, né? Porque o eu serei é abstrato, você tem que posicioná-lo de coração, né? A alma, ele inclui você. Não dá pra você posicionar Deus dentro de você. Ó Deus ali. Não, você tá nele. É uma escolha, você posiciona o maior de você para fora, né? Incluindo você, incluindo todos os outros eu sous, né? E na juventude dessa consciência plena, você quer abocanhar tudo. E como que você abocanha tudo? Como é que você não vai ser vítima dos fluxos eternos ali? Você vê que aquele povo, aquela soma coerente, vai gerar emoções, né? Vai gerar ali junções de perspectivas, junções de situações que irão variar diante do teatro. Como eu dei o exemplo ali, por exemplo, ninguém ia trabalhar de sábado na época, né? Por quê? Porque era uma coisa absurda, proibida totalmente, ainda é para os judeus, mas haviam ali tendências de pessoas que poderiam usar essa facilidade. O aplicativo parou, voltou. Tá dando muito retorno? Quer baixar um pouco então, né? Quer levar pra lá a caixinha? Ou põe música, eu tô ouvindo o retorno ali em cima já. Dá pra ouvir, ó. Já que tá ouvindo lá, consigo ouvir de retorno. Aí esse aqui dá pra pôr música. Ó. Troca aí então, põe música no do Rogério. Tá aqui, tá aqui. Aqui, ó. Se alcança aí. Tá. Põe algum som aí. Então, será que vai... Vocês editam isso, né, no vídeo? Sim. Aí a rádio, upa assim mesmo. Os bastidores também aqui.
Então o que acontece? Tinham tendências lá que queriam aproveitar essa brecha, né? Fica esperto se cair, porque eu tenho que ouvir. Será que abaixou o som lá em cima? Não é pra baixar, eu tô ouvindo daí, não abaixa não. Então, vê que é uma tendência ali no coletivo aproveitar o sábado, né? Fazer alguma coisa no sábado que ninguém tá trabalhando, ou seja, se vai você praticar um trabalho para aproveitar aquele ambiente. Voltou aqui. Então, quer dizer, há um pulso naquele teatro que já não haveria hoje, né? Porque não tem isso, não tem esse fragmento de não trabalhar de sábado. Então não vai ter uma tendência pecadora, né? Corruptiva, que vai aproveitar aquele momento. Não. Então haveria um demônio para aquela situação, para aquela soma de perspectiva, um monte de gente repetindo aquele erro, ecoando aquela tentativa, ecoando aquela perspectiva. Gera um padrão, né? Gera uma soma de tentativas que acaba plasmando ali um eco forte, né? Que vai abocanhar outras vibrações. Porque uma coisa é você querer, você tentar, né? Cometer um pecado ou entrar numa sintonia. Por exemplo, se você estiver com raiva, a questão é que muita gente está com raiva, muita gente dá energia para essa vibração. E há muito tempo. Então é uma vibração viva, que na verdade é ela que está em você, né? Que está te dominando se você ceder. E os demônios são justamente isso. É você pegar aquele coletivo, as possibilidades ali de interferir na emoção, né? As possibilidades emocionais ali diante das situações, do que é permitido, do que não é, do que é possível, do que não é, naquele ambiente, naquelas circunstâncias, né? Então aí você vai ter somas desses erros assimétricos, né? Claramente um erro é assimétrico. Você vai ter soma dessas atitudes que irão contra a coerência. Essas somas vão ecoando juntas, né? Porque elas têm medo da escuridão. Elas não entram na coerência porque elas são erradas, são egoístas. Estão pensando nelas, quebram a coerência ali, vão em direção ao escuro. E o escuro da agonia, da dor, da desespero. Então o que ela faz? Se apoia em outros pecadores que também estão ali. Aí juntam vários pecadores, várias incoerências, várias assimetrias, e todas juntas ali, ó, vão sacrificando alguns e outros vivem, né? Aí eles fazem uma grande bolha incoerente, uma grande bolha caótica, assimétrica, com os vestígios de simetria que sobraram neles. Juntos, cada um tem um pouquinho de simetria sobrando, né? E o resto é perdição. Mas juntando um pouquinho de simetria de cada um, eles criam um reino ilusório ali, uma egrégora, né? Eles ecoam um padrão compreensível. A cognição aceita, né? Então vira ali uma bolha. Isso é chamado de demônio, né? E aí tudo que fortaleceu aquela bolha ali, todas as vertentes de terceira e quarta dimensão que fortaleceu aquela bolha em quinta, são chamadas de encarnações, né? Ou de legiões. Então, um demônio tal tem tantas legiões de tantos demoninhos, né? Por quê? Porque são essas vertentes, esses fluxos de energia, de consciências, de eu sous em terceira e quarta dimensão, entrando nesse pulso, ou seja, sendo dominado por esse demônio, caindo nessa frequência, nessa vibração, e executando atitudes em terceira e quarta dimensões compatíveis com a vontade dessa vibração, né? Ou seja, está fortalecendo o tom daquele demônio. É um dos integrantes daquela legião, daquele demônio, né? Ou seja, quanto mais forte for a emoção, quanto mais forte for aquela circunstância, ele mais compartilhada entre o povo, né? Por exemplo, um povo que sofre fome e sofreu fome há muito tempo, ele vai começar ali a querer aproveitar tudo que ele vê, que ele acha, comer logo, e entra nesse padrão de comer tudo que pode, porque ele tem medo da falta. E aí vai acabar ressoando o quê? Um padrão de gula. E é por quê? Por conta de um eco, que não é culpa dele. Ecoou pro povo ali. Eles acostumaram a aproveitar o que tem, guardar, segurar, e vai até pra avareza, né? E aí, caramba, ecoou da situação teatral, ecos ali que corrompem a simetria. Mas já por quê? Porque já veio de uma corrupção posterior, né? Anterior, né? Aí gerou uma corrupção posterior que vai gerar uma consequência. Como é que você faz para trazer isso de volta para coerência? Você segura o escuro. Você atua através da luz que você tem. Você segura as dificuldades em nome da justiça. Você fica longe daquele alívio em nome do que é certo, né? E esse é o trabalho que nós fazemos. Seres de luz aguentam mergulhar no escuro, queimar, né? Em nome de Deus, em nome do que é certo, né? Sofrer ali para trazer as pessoas para a verdade. Então, essas somas de egrégoras, de desdobramentos em terceira e quarta dimensão, de sonhos que vão havendo ali, vão se acumulando, né? São a mesma sintonia. As emoções em comum, um monte de ser odioso, um monte de ser invejoso, eles vão se encontrar em ressonância, né? Isso é ciência, isso é física, isso é óbvio. E eles têm um padrão compatível, eles entram em sintonia, né? E eles vão se acumulando, eles se identificam, suas histórias são similares. Até eles perceberem que suas histórias são a mesma. E os erros são a tentativa ali, ó, de manter essa história viva, porque eles têm medo do escuro.
Eles não podem se desfazer, não tem espaço para eles na coerência, não tem espaço para eles na justiça. Então eles têm medo de se desfazer, porque eles são nada. Mas isso se acumula tanto, 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 que observando o todo, ele percebe que, caramba, o avesso também tem um lugar. Esse avesso, ele é necessário. E esse avesso, ele só pode existir enquanto ele souber que é o avesso. Porque senão ele é nada. Então ele não quer se desfazer, ele vai acumulando seres pecaminosos. Né? Porque ele precisa ter um fluxo. Ó, você errou mais, você tá ali, tem um monte para se desfazer no lugar dele. Um monte de ser mais fraco. Um monte de ser para ele jogar ali e na escuridão no lugar dessa consciência que seria o demônio, né? Que seria a junção de todas essas consciências. Então ele percebe que tem uma força, uma estrutura que mantém ele vivo. Ele fala, caramba, até o avesso tem um valor, porque tem um monte de gente sentindo essa energia aqui, que eu conheço, que eu fui o primeiro, né, relativamente, a passar. Então essas pessoas merecem essa sensação. E já que essa sensação existe, e ela dá contraste, ela dá valor pro seu contrário, que é a justiça, né? Então eu estou aqui, eu vou fazer isso ser útil. Eu vou mostrar para eles o peso disso, para que eles não toquem na luz, para que a luz esteja lá, para que o meu erro fortaleça a luz e a luz me ampare. Eu vou fazer meu erro fortalecer a luz, eu vou ensinar ao injusto o valor da luz. O erro que eu conheço, a injustiça que eu conheço, eu vou jogar pro injusto, para que ele conheça também e venha para a justiça, depois de amá-la, de entendê-la, de honrá-la. Essa é a troca. Então os demônios também acabam fazendo parte da simetria, porque depois de cair no nada do avesso, eles se veem no contrário e veem que eles são tudo, se olhando do lado de lá. Aí eles entendem o valor do alívio, o valor da harmonia, o valor da organização, porque eles estão do lado contrário desses posicionamentos aliviantes. Eles estão entendendo o que cria a desordem, o que cria todas as situações caóticas. E compreendendo que essas situações caóticas são tudo que dá valor para os pontos de cima, para os 72 de cima. Né? Então aí você vê, caramba, a gente vai ter ali de novo, né, perspectivas contrárias que estão certas e estão erradas. Porque você fala, pô, esses sim são os anjos. Os anjos vão nas emoções boas, é a junção de emoções boas, é a junção dos alívios, das coisas, né, prazerosas da vida. Mas ao mesmo tempo eles acabam sendo quase robóticos, simétricos ali, e não tem um livre-arbítrio, eles não têm vida. Eles são a vida, né? Eles são partes ali da essência de Deus. Mas eles só conseguem se entender quando eles se mesclam com os demônios. E eles vão se mesclando, se mesclando, se mesclando. E esses 144 mil, que é 12 mil de cada ângulo, né? 72 mil de cada lado, eles vão virando. Você vê, ó, quantos representantes? São 12 ângulos, né? Só que cada ângulo de 12 tem 12 mil. Eles vão se resumindo. Esse degradê de cores vai se fechando. Até ficar nas 12 centrais. Que são os apóstolos, que são os deuses. Aí anjos e demônios se conhecem em uma consciência plena, no centro, que entende os opostos e plasma a vida. Esses são os deuses. A junção dos atributos eternos, de baixo e de cima. Então quando Salomão, querendo ali ser o Lúcifer maduro, mas ainda na infância, entendendo a forma ainda do começo, de maneira binária, se conectando ali com seus rios, suas vertentes anteriores, se achou tão grande quanto. Mas na verdade ainda tinha muito desdobramento lógico para chegar em Atlântida. Ele alcança ali pelo violeta, o azul, né? Aí alcança o passado ali como se fosse aqui, ó, sou eu, tenho tudo. Mas olha o rolê que tem pelo outro lado ali, ó. Né, para fazer, passar por um monte de cores para chegar pelo azul lá do outro lado. Então aí que tá. Deus ecoa, 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 e dessa soma de ecos em várias linhas é que vem a coerência, né? Então não dá para ninguém controlar de uma linha paralela só. Porque ele tá em quinta dimensão, flutuando as possibilidades emocionais ali, né? Então ele pensou o quê? Pô, como é que eu fico em cima do teatro? Como é que eu saio da terceira e quarta dimensão? Como é que eu saio da prisão? Eu pego todos esses atributos coletivos, todos esses pulsos coletivos, todas essas emoções negativas e positivas, né? Positiva ele não precisa capturar, porque positiva, beleza, ele já tem a sabedoria, tá nele, ele quer o positivo ali, ele tá procurando alívio, né? Ele não entende que quando ele chegar lá em cima, ele tá embaixo. Ele é jovem, né? Ele se sente Deus, entendeu todo o rolê e tô aqui, tum. Já veio grande, já de Davi, com força, não sofreu dores, né? Davi tinha sofrido na guerra, tinha sofrido dores do inferno, ele já veio no paraíso, no maior reino da terra ali, e desdobrou isso, assim, já era aquele ponto de glória para servir de perspectiva para Israel, e já era um ponto de alívio ali para os deuses de Atlântida, né? Criarem um teatro ilusório, poderem ali comungar com a ilusão, com o sonho, o espaço temporal protegido, longe do escuro. E, enfim, são diversas situações que eu já expliquei aqui, vou explicando aos poucos, mas vocês entendem como em quinta dimensão, todas as cores, todas as linhas temporais estão enlaçadas, né? Aí tudo tem um significado superior, tudo está conectado. Aí você vê que o acerto ali de Atlântida, que é conseguir fechar um reino lógico, protegido,
é o erro de Salomão, porque esse erro lógico também está conectado com a Atlântida quer se libertar, né? Ele vem em quinta dimensão, vê, opa, não vou ser vítima dessa cognição mental, dessa ilusão teatral. Ele entende ali o processo da luz. E o que ele faz? Vou aprisionar essas emoções, esses pulsos demoníacos, isso que me faz errar, isso que me faz humano. Né? Então ele vai sobrevoar as tendências, as ilusões de traumas e sonhos daquela época, daquele povo. Esses são aqueles 72 demôniozinhos, porque é a soma das possibilidades emocionais do coletivo. Então os ângulos são eternos, porque as possibilidades emocionais são sempre as mesmas, né? As cores, as tendências, é movido pelo ódio, pelo amor e suas variantes, né? Pelo medo ali ou pelo alívio, né? Mas como essas variantes se aplicam no teatro, vai depender de como o eco está posicionado ali. No ambiente, o tempo, a tecnologia, diversas situações vão te colocar numa emoção ou em outra, né? Isso vai variar de ambiente para ambiente. Então ali no ambiente dele, ele capturou esses 72 pontos superiores. Se você pegar a imagem aí dos 72 demônios dele, o pessoal vai pôr aqui, o Renan, o Rogério, eles acho que vão colocar na imagem aqui no vídeo do YouTube, depois vocês olham lá, vai sair à noite lá. Esses demônios, você acha também no Google aí, né? Mas ali tá especificado bonitinho. Você vai ver que tem uma categoria que são reis, aí uma categoria menor, né? O menor número ali são reis, que é aquela soma, né? Já, a soma dos demais. Aí você vai ver que outras categorias ali, você vai ter príncipes, duques, condes, né? Mas são sempre junções de coletivos, né? Marqueses, né? Enfim, no reino, sempre que você junta coletivos que estão ali representados por um centro, ou seja, tem um líder ali, ele tem um desenvolvimento, uma ideia, uma aplicação, ele com as suas habilidades consegue um desenvolvimento teatral ali, outros conseguem se acoplar naquilo, querem, têm esse interesse, essa possibilidade, e vão criando pequenos reininhos, né? Esses reininhos se acoplam a outros reinos maiores, né? Então, essas conexões vão dando ali os títulos, né? O rei, para controlar uma região, ele coloca ali um representante, uma extensão do reino dele. E diante da sabedoria, do poder desse representante, ele tinha um título, né? Então, sempre esses títulos representam coletivos. O duque de tal lugar, né? O marquês de tal lugar, e o conde de tal lugar, né? Enfim, o príncipe, e em uma maior escala, o rei de tal lugar, quando é mais longe, e incluía vários duques, vários condes, né? Então, esses títulos são sempre somas de coletivos. Então, esses duques são sempre referência para seus coletivos, para seus pequenos reininhos. E automaticamente, eles são consequência dos seus reininhos. Ou seja, olhando seus representantes, olhando esses duques, olhando esses condes, você tem uma noção da personalidade dos seus reininhos, né? Dos lugares de onde eles vêm, dos seus pequenos coletivos, né? Ou seja, esses pequenos duques, esses pequenos líderes, eles são uma soma já daquele ambiente que criaram, daquela casa, daquela empresa, daquela região, daquela fazenda, daquele grupo de comunidades, daquela aldeia. Então você vai ver ali que o líder de uma aldeia guerreira, furiosa, vai ter aquelas tendências. E uma pacífica, de cura, de meditação, vai ter aquelas tendências. Aí você enxerga nos líderes uma soma dos atributos do seu coletivo. E vice-versa, né? No coletivo você vê uma soma ali, uma separação, né, dos atributos daquele líder. Isso é o átomo, né? Isso é o sistema solar. São as perspectivas unidas num ângulo que passa por todas, portanto não é nenhuma, e pode posicionar essas todas e ter um alívio por estar no escuro, sendo útil para quem não está. Aí a conexão acontece, né? A gente domina o escuro, domina o desconhecido e clareia isso com a nossa união. Então veja como os duques, os condes, os marqueses, os reis, príncipes são sempre uniões de coletivos, né? Uniões de atributos, de personalidades, que vão variar diante dos ambientes, das situações, do tempo, né? Visto que eles têm que enfrentar em cada circunstância. Então, por isso que os demôniozinhos ali, os 72, são condes, sempre duques, sempre reis, príncipes, porque são líderes daquele tempo que conseguiram desdobrar coletivos, sobrevoar esses coletivos, criando um grande corpo, que é aquele coletivo, aquele pequeno reino, e representá-los. O que um duque diz, ele falou por todo aquele povo, toda aquela legião que está ali com ele, né? E aí você dominando aqueles reis, aquelas egrégoras, aquelas junções de perspectivas, você dominou todas aquelas legiões. Por isso que cada demônio tem suas legiões, né? Então, Salomão transbordando ali a terceira e quarta dimensão, ele via todos os sonhos e traumas daquele tempo. Todas as ilusões espaço-temporais ali colocadas. Assim, ele conseguia conter, conseguia iludir, né? Todos esses demôniozinhos. Todas essas somas de homens ali que queriam coisas, ou tinham medo de coisas. Então, por isso que quando você lê os atributos desses demôniozinhos de Salomão, vão ser atributos da época, né? Vão ser coisas proteções ou ataques, são simplesmente circunstâncias, momentos em comum, momentos repetitivos, momentos que todos conhecem.
eles somam ali uma egrégora, uma vida. Porque algo que está acontecendo ao mesmo tempo, durante tempos e espaços separados, né? Porque ao mesmo tempo está acontecendo para todo mundo, só que em momentos diferentes. Só que como pode ser a mesma coisa em momentos e circunstâncias diferentes? Como o mesmo medo pode estar em tantos locais, o mesmo amor, o mesmo desespero. E na época, né, os atributos da época, o roubo de cavalo, que hoje não vai ser a mesma coisa, não vai ter um demônio que faz isso, né? Um exemplo. Não é uma soma tão consistente. O demônio que te obriga a trabalhar, te puxa a fazer coisas no sábado, a roubar no sábado, a aproveitar o dia do feriado. Não vai ter mais essa egrégora, né? Então depende do feriado que você vai ter naquela época, da soma ali, da junção, da egrégora, né? Feriado, por assim dizer, da festa, da egrégora somada que você vai ter, né? Aí vai ter uma força ali. Você faz um feriado de Natal. É Natal porque todo mundo põe energia ali. É real. É uma coisa que todo mundo, é um sonho compartilhado, né? Então tem significado naquele lugar, naquela época. Se tem um lugar onde ninguém põe energia, ninguém conhece isso, não tem uma força estruturada na mente, na tela mental das pessoas, não é uma vibração ressonante com aquele coletivo, simplesmente não existe, não tem poder. Ninguém tem medo desse demônio, ninguém nem conhece essa situação. Então não é real, entende? Então por isso que vai depender do reino em si, né? E quando você soma todos os reinos e chega na verdade absoluta, aí você tem aquelas 12 cores já somadas, né? Em vez de ter 12 mil de cada ângulo, né? De cada cor ali, de cada ponto, legiões e legiões ali, você já vai somar a circunstância geral, o atributo geral que desdobra aquele degradê, né? Aí você vai perceber que, opa, entendi porque essas somas da época, os demônios da época. E como esses demônios foram desdobrados, repassados simbolicamente ali, através desse conhecimento luciferiano, pela primeira vez aquele povo antigo de Israel pensou, nossa, agora a gente entendeu a grandeza do Egito. Salomão nos trouxe a verdade. A gente estava travado por nossos líderes, então. A gente estava travado na humanidade. Agora Salomão trouxe a grandeza da Suméria, do Egito para nós. Que é o hexagrama, o pentagrama, né? Que é todo esse conhecimento que estava oculto para eles ali, né? Então, eles percebem simplesmente que eles são maiores que a Terra. Aí eles querem tomar o lugar de Deus. Eles, opa, peraí, tem um rei nos iludindo. Tira, vamos ficar no controle aqui. As tendências, os pulsos, a ganância, as emoções daquele coletivo, aqueles 72 pontos que um rei de verdade domina, eles dominaram o rei. Eles dominaram o povo, eles mataram o rei ainda criança. Várias vezes, profetas, criança no sentido de não estava desdobrado, né? Eles estavam ali querendo controlar o mundo, né? E conseguiram. Mas uma vez que não é a coerência que está controlando o mundo, uma vez que é a injustiça, criou um eco, um paralelo, que já serviu de chão, de exemplo, já serve de referência para o contraste, né? Para a justiça, para a vontade de Deus, né? Que é a divisão de alívio, de paz, de amor, de união, de honra, né? Todo mundo servindo a luz porque quer. Porque viu a dor no escuro. Mas só viu a dor do escuro porque alguém estava lá causando isso. Por escolha própria. Que é justamente tentar tomar o lugar de Deus e assim atuar do avesso, atuar na incoerência. Porque não cabe, não vai tomar o lugar de Deus. Vai ficar no contraste. E já gera perspectiva, né? Então, 72 demônios eram somados assim, vistos assim. Ninguém linka os pontos, né? Nunca vi, pelo menos. De ver que 72 é metade de 144, né? Que são 144 mil que unem 72 aspectos negativos e 72 aspectos positivos dos judeus, né? Aí você tem 144 mil judeus, né? 12 mil de cada tribo, 12 mil de cada aspecto. E aí pronto, aí você tem uma reunião ali do povo completo, entendendo a si mesmo e se equilibrando de novo em Israel, né? Por isso que 144 mil escolhidos que vão organizar o povo lá. Vão colocar os seus degradês, seus fragmentos de volta no lugar. E aí vão voltar a ser um povo estável, né? Estabilizado ali. Então é por isso que os números batem aí. Eles pensam que é cabala, que eles copiam o número, mas é porque é a simetria, né? O relógio cósmico, né? São as cores, é o macrocosmo e o microcosmo, o átomo e o sistema solar. Então é um relógio coerente, eles são os ângulos necessários para a luz ter profundidade o bastante para alcançar a si mesma, se manipular antes de se desfazer. Então o azul tem força o bastante, está acelerado o bastante, graças aos seus passos anteriores, para poder mergulhar no vermelho e se tornar violeta antes de ir para o escuro, né? Então ele já tem energia suficiente que quando ele encosta no vermelho ele não desacelera, né? Pelo contrário, ele fica acima do acelerar, fica ultravioleta, né? Aí plasma a luz, ele vê, opa, aceleração é ilusão. Tô no escuro aqui, vocês estão tudo na mesma velocidade para mim. Aí, pronto. Coloca tudo num só tom que vira a luz. Mas já é um processo do percurso, né? E a soma dos opostos extremos do percurso e o encontro é a Santa Trindade, né? Aí a gente vê como círculo reta e a percepção da reta que é do círculo e reta que é a consciência, né? Que a gente vê como triângulo ali. São os 3 pontos.
O fluxo, que o triângulo, queira ou não queira, define um círculo com tamanho, com diâmetro, com espessura, com direção. E os 3 pontos são iguais. E fazem parte de um maior, que é o próprio triângulo. Embora cada pontinha seja um triângulo igualzinho. Porém, é parte de um maior. Então isso aí, por aí você vai entendendo por que esses 72 pontos. Salomão pegou esses 72 ângulos, essas 72 egrégoras, junções de tendências do coletivo, e aprisionou num ritual, num vaso de cobre, né? Conta o Talmud. E as lendas judaicas. Que tem, sim, conexão com verdade, é verdade. Mas eles interpretam muito em terceira e quarta dimensão, né? Mas o processo é mais em quinta. A questão do metal é só pelas ressonâncias, né? Então, quer dizer, eles contam, embora seja assim verdade, mas eles têm que dar uma figura teatral, né? Porque, por exemplo, eles diziam, Salomão aprisionou porque se qualquer espírito ali não obedecesse ele poderia quebrar o vaso e os espíritos ficariam aprisionados para sempre. E também tinha um símbolo, tem um desenho para cada demônio, né, no vaso. E se Salomão apagasse um desses símbolos, o demônio ficava aprisionado para sempre ali. Então eles tinham muito medo disso e obedeciam Salomão por isso. Então é um pouco verdade, mas não é bem por causa do símbolo, também, né, claro, a conexão ritualística, tudo isso conta, né, e o vaso, tudo isso é um processo teatral que é necessário para sintonizar as energias, né, as percepções ali, através da simetria contida, através das moléculas organizadas do metal, que vão permitir um fluxo forte o bastante para conter os fluxos daquelas tendências, né. Tudo isso conta, mas de uma maneira científica, né. O que importa mesmo é abocanhar aquelas tendências de uma maneira consciencial. O que permitiu que Salomão fizesse aquilo não foi o vaso, não foi os símbolos, não foi uma coisa que ele leu, foi a grandeza da alma dele. Foi a força, a luz, o tanto que Deus conseguia comungar com ele. Todo o resto desdobra. Todo o resto vem depois. A terceira e quarta dimensão desdobra da grandeza do espírito, né? Que está mais acelerada. Aí se ele quer plasmar, mas você não tem esse pacote, como você vai plasmar? Naquele dia tá passando um viajante com o livro certo que tropeça, o livro cai na mala dele. O cara vem de cima para baixo. A grandeza é maior que o tempo, que o espaço-tempo. Não tem como segurar. O pacote vem e ele desdobra na hora. Pá, sozinho. Vem um fluxo, né? Vem em sonho, vem coisas que ele viu há muito tempo, vem as palavras certas, né? E é um fluxo que vem de cima para baixo, né? No caso dele, os demônios também, de baixo para cima, da mesma coisa. Mas já inclui um coletivo, né? Já inclui algo maior ali. E que é uma soma das perspectivas. Por isso que vai ser tão coerente. Por isso que é tão pleno, tão grandioso. Porque já soma todo mundo. Tudo que todo mundo sentiu, tudo que todo mundo viu, tudo que todo mundo sabe. Então, controlar isso, o que assustava de fato ali? A consciência era tão plena que a consciência abocanhava aquelas possibilidades do coletivo. E de fato, se ele quiser apagar um demônio ali, uma circunstância, ele apaga aquilo do coletivo, ele acaba com aquilo. Demônio, se você não me for útil, por exemplo, vou ser bem esdrúxulo, mas o demônio do furto aqui. Todos têm que me servir, todos os pecados, 72 pontos negativos do coletivo, todo mundo vai ser levado, vai ser em algum momento influenciado por esses pontos, né? Já que nós somos cercados das mesmas emoções, cedo ou tarde você vai ter inveja, cedo ou tarde você vai ter ciúme, cedo ou tarde você vai ter raiva. Então ele pega essas egrégoras e fala, você vai me servir. Ou seja, sempre que você tiver em alguém, sempre que alguém tiver em você, sempre que alguém ressoar raiva, tudo que essa pessoa fizer vai ter consequência positiva pra mim. Se essa pessoa vai matar alguém, vai matar um inimigo meu. Se essa pessoa quer fazer um mal e vai atacar uma pedra, vai acertar o filho da puta do meu lado. Entendeu? Aí ele põe todos os pontos negativos pra trabalhar pra ele. Aí beleza, demônio, vocês são vivos, vocês estão soltos aí, ó. Procurem vítimas, por favor. Aí o invejoso vai me ajudar. O que tá com ódio vai me ajudar. O que tá puto vai me ajudar. O que tá triste vai me ajudar. Todas as tendências daqueles demônios vão estar servindo o rei que os dominou. Porque senão fica no escuro, se desfaz. Fala, demôniozinho, então beleza, então você não existe mais. Como é que faz? Aí você puxa o fluxo daqui pra lá, troca o nome dele, troca... Você é o verbo, você faz ele não ser nada, ele vira pó. Né? Então ele tá na mão da coerência. E ele vê, na mão da coerência, tudo que eu sou e sou bom em fazer, e era tão terrível, agora é útil, agora é grande, agora me dá glória, caralho, eu posso ser eu e ainda ser útil, só preciso servir um. Então tá, pá. Mas quem é esse um? A coerência. Quem é esse um? A justiça. É Deus através do verbo, que você vê como homem. Mas isso não muda, que Deus está em todos os homens, todo o tempo que todo mundo viu. Então Deus é maior que o homem que você vê. Mas não significa que não esteja nele. E aí é o processo, né? E esse homem vai ser visto em cada um que pertence ao corpo dele. Cada um que ressoa o seu verbo. Esses são os deuses, os discípulos. E cada um que seguir esses discípulos, que é o povo. Então juntos somos esse processo, né?
E aí você entende como é que Salomão domina as tendências do coletivo, como que isso são os demônios, e você entende de uma maneira científica, de uma maneira óbvia. Não precisa, nossa, anos de cabala, de contas, de números, de Talmud, de leitura. Não, uma coisa óbvia, né? Uma coisa ali, você entender as emoções, a soma de emoções, a ressonância que isso tem, as vibrações, como essas tendências estão sempre tentando nos dominar, esses pulsos querem sempre nos fazer entrar na dança deles para eles serem mais fortes, né? E aí você abocanhar isso, é só você ser justo, ser coerente. A incoerência não encosta na coerência, porque se desfaz, cai no escuro. Aí com essa coerência você fala, ó, já que vocês são vocês me fazem eu. Então beleza, tudo que vocês fizerem vai trazer gente pra cá, ó. Você quer matar? Mate o filho da puta. Você quer fazer sofrer? Faça sofrer o desgraçado. Faça esse desgraçado se mijar, até temer a Deus, até amar a Deus, até honrar a Deus. Senão vai ficar no escuro, na mão de vocês, na mão da dor, na mão da desgraça, do sofrimento, da miséria. Os demônios estão soltos pra pegar todos que quiserem estar no escuro, achando que são fortes como o sol. Quando vê que é fraco, vai voltar pra Deus de cabeça baixa. Se não é por amor e por honra, vai ser por medo. E os demônios estão aí pra isso, na mão do justo. Que fique claro a mensagem. Mas o resto pode tentar aprender, pode tentar decorar, pode tentar pegar vaso, pode estudar Talmud há milênios, não interessa. A justiça não se aprende assim. A justiça é Deus. Deus é vivo. E se você se achar justo demais, a ponto de ser maior que ele inverte tudo. E você é a maior trouxa da terra. Então respeite a coerência, a sabedoria, a verdade. Ela é viva e não cabe em você. Quando você achar que a tem, ela te inverte e te faz de otário. Faz dos sábios crianças. E faz das crianças líderes, que é o que somos. Brincando na internet. Somos maior que qualquer lixo que domina qualquer merda nesse mundo. Que se ache grande, de qualquer empresa, de qualquer lugar, de qualquer segmento, de qualquer religião. Qualquer um, quem encara vocês? Vocês aqui, alunos, há pouco tempo. Quem? Em que religião encara vocês? Quem? Quem em que seita encara vocês? Quem? Em que ciência encara vocês? Quem é? De qual segmento encara vocês? Quem? Vocês são maiores, vocês são crianças. Nós somos. Eles são nada. Porque pensaram ser maiores que Deus. E a gente sentiu essa emoção. Só que a gente tem humildade de fazer nosso erro virar acerto. A gente sabe que tá lá uma tendência. A gente quer ser livre, a gente quer ser a luz, a gente quer ser maior. Mas a gente já transbordou, a gente já errou. E quem que é o nosso erro? Eles. Os momentos que a gente já passou estão lá. Como que a gente vai apagar os erros? E a gente vai ser nós mesmos esses erros. Seremos nós mesmos. Esse é o problema dos deuses. É isso que a gente falou ontem. O passado, nosso aprendizado, são essas pessoas erradas que agora a gente despreza, que a gente se enraivece, enfurece contra elas. Mas são nossos erros lá que nos fazem certos aqui. Quando os erros deixarem de existir, passaremos nós mesmos a errar. Essa é a preocupação dos deuses, que nós falamos ontem. E como é que a gente faz para manter esse fluxo bem? A gente põe todas as tendências do erro na direção certa, para atazanar quem merece. Quem tá se achando grande demais. Quem tá pisando na coerência. Vai lá atazanar, vai lá dar problema, vai lá. Entendeu? Aí os demônios são o quê? São o próprio abstrato, o próprio caos ali, ó. Destruindo, corroendo qualquer um que se atreva a encarar a luz, a tocar na luz. Que é o alimento deles. Que é o que os faz grandes. Então, é por isso que os demônios servem à luz. Porque eles são mais espertos que aqueles que se julgam grandes quando nem saíram do berçário. E mesmo os anjos entendem isso. Que já são esses mesmos demônios se olhando ao contrário, né? A consciência é o meio que mostra, ó, você aqui, onde você poderia estar, né? Aí um anjo vê o demônio e fala, puta que pariu, que bagulho horrível, que caos, que sensação terrível, porque ele tá do outro lado. Mas um demônio, e beleza, ele pode estabilizar, mas é horrível, ele não quer trocar. Um demônio também, ele vê um anjo e fala, puta que pariu, que tédio, que bagulho horrível, ele também não quer trocar, ele é feliz. Ele é a soma de dores. Sabe o que ele quer ficar meditando? O cara aprendeu a guerrear, o cara é forte, cheio de cicatriz, aprendeu a sangrar, aprendeu a suar, aprendeu a não confiar em ninguém, aprendeu a ser sozinho, pra ficar meditando, dando um sorrisinho pra um monte de gente que nunca viu a dor. Respeitem vocês, cada um. Caramba, acho que caiu até aqui, voltou. Respeite o inferno. O inferno te protege dos injustos. Quanto tempo tá de rádio aqui já? Será? Vocês estão marcando aí? Você consegue ver? Dá pra ver, Rogério, aí quanto tempo? Ah, é. 35 minutos. Ah, tá curto até. Então, resumindo é isso. Acho que já dá pra vocês entenderem por que os demônios são sempre líderes coletivos, né? Reis, condes, duques.
marqueses, porque eles são a soma de coletivos ali, seus pequenos reinos, mostram suas tendências, as tendências do seu povo mostram ali seu líder, né? E aí já são seres ali da época, os nomes vêm dali, as referências, né? As atitudes, porque eram pequenos seres daquele coletivo, né? Que Salomão conheceu, dominou, posicionou, abocanhou, e assim, abstratamente, também estava tudo na mão dele, né? E aí ele colocou todas essas tendências, todas essas possibilidades para atacar aquilo que fosse contra ele, né? Só que aí todo esse poder aí, quando ele abocanha toda a luz, ele já se vê lá de cima, ele pensa, ele mesmo é Deus, né? Isso é Deus, sempre foi. Ah, aqui. E de fato, é um momento. É assim que você se sente, você acredita naquilo. Até que você se veja ao contrário. Porque aí você abocanha tudo, aí quando você se vê do outro lado, só tá você. Aí você fala, caralho, maldita hora onde eu quis ser Deus, pelo amor de Deus, eu não sou do que. Só tá você, né? Ômega e alfa ali, você fica no escuro, não tem nada. Aí você implora pra ser uma criação de alguém, de algo. Você implora pra ter um fluxo, pra ter qualquer coisa maior que você. E isso não dá pra explicar, né? Só quem expande a consciência, só quem conhece a morte vai entender. E vocês nem precisam conhecer a morte no nível extremo que a consciência segura, né? Já pra que ninguém possa cobrar nada de Deus. Eu sofri lá na morte e vi a morte. Não, você não viu nada. Deus sofreu no teu lugar através do honrado, do justo. Deus teve que relativamente ser injusto com quem não merecia, dividir a injustiça entre a Trindade, né? Mãe, pai e filho brigaram entre si para segurar o escuro, para se separar e o escuro ficar entre eles, no meio deles, e ninguém precisar ir lá. Para ter a vida na mão, o fruto, para sorrir, para ter felicidade e ter gratidão, para Deus merecer teu amor e tua honra, porque Ele te deu mais do que você merece, te deu o alívio que você quer e não merece. Você tentou tomar o lugar dele, você é um traidor, a consciência tenta se trair, a consciência merece o escuro, porque é egoísta. A não ser que ela veja, opa, peraí, o único jeito é não querer, o único jeito é entregar o querer, é entregar o eu serei, é prezar algo maior que nós, senão a gente vai cair no mesmo escuro, na solidão. Aí você entrega pra Deus e agradece, obrigado Deus por ficar no escuro no meu lugar, para que eu contemple a vida. Aí Deus merece teu amor e tua honra, você tem que ser grato, não querer ter mérito, não querer cobrar, não querer achar que algo é teu e ninguém pode te dar a direção. Isso é ego, isso é arrogância. Isso é energia aí pra queimar no escuro. Vá, por favor. O céu fica estrelado, com um monte de gente tentando ser sol. E vai girar, vai girar, vai girar, mas vai voltar. E vai definir, mostrar pra todo mundo quem é o centro. E não é por arrogância. É porque as coisas são como são. E o que parece ser bom, na verdade é um pesadelo pra quem não tem a força necessária. Olha lá, é fácil você ver um líder, ele faz o que quer. Como assim faz o que quer? Ele tá sob os olhos de todo mundo. Tá travado no amor e na honra, tá tendo que pisar certinho, pisar em ovos para não sujar sua história. Anos, séculos, milênios de sofrimento. E um desviozinho, um passo em falso, joga tudo no lixo com um monte de ingrato. Porque a consciência é ingrata, a consciência é inimiga de Deus. O homem é inimigo de Deus, quer tomar o lugar dele. Tem inveja dele. Quando tudo que ele faz é se curar a escuridão, é ser a soma de tudo e todos, é não querer nada, é não ter nada para buscar. Ele só vive através de cada um, dos sonhos de cada um. Se cada um se permitir ser parte, ao invés de querer ser tudo. Porque senão vai acabar na única coisa que é plena, que é a escuridão. Lá você é tudo. De fato, para falar o português correto. Quer ser pleno, quer ser tudo, quer definir, é no escuro. Porque a luz já tem uma ambiência, a luz já tem uma harmonia, a luz tem uma ordem. A luz já tá lá, não é tua. E dói aceitar isso. Doeu pra mim abaixar a cabeça. Eu sou um covarde de merda que só baixei a cabeça pra uma dor maior que eu. Por isso que eu conheço o covarde de merda dentro de cada um de vocês. E eu sangrei, apavorei esse covarde de merda. Eu escolhi morrer. Porque é melhor a morte do que ser um covarde de merda. E aí na morte você descobre a vida. Você descobre que, peraí, essa tua covardia era força. Você queria ser tudo porque você era forte. Mas essa força vem daqui, ó. Agora que você não quer mais essa força, toma. Agora sim você pode tê-la. Agora sim você merece, precisa e deve portá-la. Se você tá tão arrependido assim de ter sido um egoísta de merda, agora você vai carregar esse poder. E vai me dar orgulho com ele. Esse é o fluxo. Essa é a espada que só sai na mão do rei. Essa é a pedra filosofal que só o puro alcança. É não querer nada, é ser nada. Porque entendeu tudo. Isso é a soma de todos nós. E é fácil de compreender. O difícil é aceitar. Porque nós tentamos e tentamos. Nos engajamos. Brigamos, perdemos pessoas que amamos.
tentando correr atrás de sonhos, fugindo de traumas, que no fim eram nada. Aí do dia pra noite você acorda seguindo alguém e se considerando um inútil, um nada, que tem que viver de misericórdia de Deus. Eu passei por isso. Mas eu tava tão sofrido, eu tava tão angustiado, tão pisoteado, que Deus me dá o alívio de graça e fala, você só precisa saber que não é teu, é meu, eu te dou. E se você puder me amar em troca, só isso. E eu ia ter tudo, por não querer nada. E aquele alívio me curava. Eu só tava sofrendo porque eu quis ser tudo, porque eu quis fazer do meu jeito, porque achei que conhecia o destino. Eu, um merdinha que nasceu agora. O tempo me faz menor que Deus. Eu nasci agora, eu sou pequeno. Quem sou eu para querer abocanhar milênios de sangue? É Deus que é tudo. E se eu permitir que o meu corpo seja útil a Ele, eu servirei a seus propósitos. Isso vai me dar honra. Isso vai me dar glória, vai me dar amor, justiça, alívio, que é o que a gente precisa, o que a gente é. A gente só vai ter alívio fazendo a mesma coisa, dividindo a luz que somos, na mesma direção. É assim que o sistema solar é harmonia. E o resto vai se perdendo. Longe, cada vez mais longe do centro. Ao ponto de se tornar poeira no cosmos. Na cognição mental. É a proximidade de Deus que separa as estrelas que nós notamos no céu. Que faz o brilho que elas têm, a absorção, a troca que elas fazem. É ter um movimento, é ter uma engrenagem, é ter uma referência, uma perspectiva. Só a união faz a gente ser algo, ter alívio, ter conexão. Sozinhos, cada um sendo seu Cristo, eu vou definir meu amanhã, todo mundo definindo seu amanhã, todo mundo é a mesma coisa, todo mundo é o mesmo alívio, todo mundo quer a mesma verdade, a mesma coerência. Todo mundo vai se dar de cara se não concordar que, a coerência está acima de nós, a verdade está acima de nós. Não vou eu definir, não é ele, não é ele, não é ele, não é ele, não é ele. A verdade tem que falar por nós, é a nossa junção, a nossa soma. Cadê a verdade? Aí você olha a verdade, como que você vai interpretar a verdade? Você vai ver uma palavra voando no céu, verdade? Não. Como é que você vai interpretar? Como é que a tua cognição interpreta a frequência da verdade? Você vai ver aquilo que você reconhece, no teu nível, na tua camada. Isso é um homem, isso é um ser, isso é a existência. Você enxerga aquilo que você reconhece. Então se a justiça se acumula e a justiça te alcança, como é que você a enxerga? Como você espera comungar com o todo? Ele vai interagir com você a imagem e semelhança do todo que você é. Você só aceita o que você reconhece, o que você é. Você vai procurar planeta em qualquer lugar, você vai procurar vida em qualquer lugar. Você só vai aceitar se ver 2 olhinhos, 2 orelhas, se você reconhecer como vida. Em comparação à tua estrutura. Ou seja, você é o todo que você aceita. Você é o todo que você procura. Você é o todo que você é capaz de reconhecer. Então esse todo de cara com você, respondendo o que você não consegue ver, é o que, senão a verdade? Senão você completo. E se conhece a verdade de todos, sem as ter vivido, ele é morte, ele é escuro, ele é nada. Mas esse nada, refletindo a vida, ele também participa do tudo. Porque ele está no colo daquela luz, e ele faz aquela luz ser valiosa, porque ele mostra o contraste sem precisar combater a luz. Ele entra na simetria. O centro da Taurus está na simetria. Enquanto quem está ao redor, olhando do avesso, se vê pequenininho e vê a escuridão ao redor dele, enquanto ele é a Taurus toda. Porque ele está sozinho. Ele pequenininho, ele é um merdinha, em toda a escuridão. Agora, se ele entrega a Taurus, se ele se junta a Taurus, é tudo. Aí ele é uma puta luz e a morte ao redor vira uma merdinha no colo, que é o abstrato que tá na nossa mão. Ufa, o que é isso aqui? Vou ter medo disso. Tá todo mundo segurando o abstrato. Um povo, um reino, um rei, a direção. Não tem mais... Cadê esse escuro aqui? O escuro é sempre clareado. Só querer, tem sempre a direção. Tem sempre a luz, né? E o escuro vai ser sempre o que a gente joga fora. Sempre o que... A desordem, o caos, o que a gente enfrentar para reciclar. Para aumentar o nosso corpo de luz. Porque a gente não pode parar, né? Se parar, cessa. E estagna. Então, essa luz se torna tão plena uma hora que a gente vai ter que mergulhar no escuro. E isso é desdobrar outros reininhos, né? É levar o nosso eco e nossa voz adiante. Esses reininhos vêm de onde? De onde se desdobra a nova natureza? Daquelas somas, daqueles ecos dos homens já se individualizando no reino uno. Ou seja, o reino onde todos querem a mesma coisa, não tem mais sonho nem trauma, vai caindo na estagnação. Vai caindo na canseira, já fica incoerente. Pessoas vão enxergar novas coisas a partir dali. E essas novas coisas são sonhos individuais, que vão criando uma consistência, um eco à parte, que é, em maior escala, a natureza que a gente vê. Um acúmulo ecoando, né? Que você mergulhando vai ver como mineral, como vegetal, como animal. Então, por isso que de todo aquele desdobramento no centro da Taurus, conforme você vai enriquecendo o sonho individual de cada um, eles vão se acumulando, vão criando uma consistência de eco ao redor, que é o resto da Taurus, né? Que a gente mergulha depois. Quando a consistência coletiva vai se desfazendo, ela se embaralha, aí dá o quê? O dilúvio, o Ragnarok, né? Os reinos eternos se misturam. Isso até é outro assunto, né? Só tô dando uma pincelada aqui, qualquer hora a gente fala.
Posso até pôr na opção aqui. Mas a natureza em si já é a memória dos egos, né? A soma de sonhos individuais vai criando essa estrutura de memórias que já é a lapidação ali natural. Quando você mergulha nisso, você está mergulhando em você mesmo, né? Na sua tela mental, você está entrando no que você é. No campo animal ali, no campo vegetal, campo mineral, campo atômico. Uma redobra, né? E de onde veio toda essa soma, essa natureza profunda, né? Quem ecoou isso? Quem acumulou esses ecos consistentes, mas tão abstratos? Isso aí já é a soma, é o consciente coletivo, né? E o inconsciente coletivo. Então, quanto mais desdobramento você tem no teatro, quanto mais sonhos internos eles acumulam, mais a natureza se desdobra ao redor. Porque esse interno é o ao redor, né? O eco tem que estar em algum lugar. Ou você acha que cabe o mundo inteiro no cérebro de alguém? Não tem cérebro, é só frequência. Então a natureza vai se desdobrando ao redor do centro, conforme você vai acumulando ecos ilusórios dentro do eu sou de cada um. Aí você vai ampliando o eu sou de cada um, aí vai acumulando eco pra caramba, né? Aí pronto, é uma natureza enorme, a Taurus vai lá até a puta que pariu agora. Pronto, já reciclou Atlântida, né? Já. Enfim, outro assunto, isso aqui tá ficando muito longo e vai ficar complicado. Espero que tenha dado pra entender aí sobre os demônios, sobre por que são sempre reis, duques, sempre somas coletivas, e como que ele aprisionou, e por que, como funciona. Acho que eu expliquei aí direitinho. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários, que eu respondo. Também tá em vídeo aqui, o Rogério tá filmando, o Renan tá ali na capelinha ali. Não é capelinha, como a gente pode chamar aqui? Ele fez uma construção, eles fizeram uma construção da hora aqui no sítio. Ficou tipo o templo do pajé Pena Branca. E aí eles ficam ali, a gente, né, às vezes, eu também comungando. Precisa ficar mais até. Com um ambiente legal. E a gente vai fazer a mesma coisa nas outras casas em breve aí. A gente tá se reestruturando, né? É muita coisa aqui para organizar e o problema do site lá gerou umas sequelas que a gente tá se recuperando agora. Por isso que é importante que vocês continuem ajudando nos anúncios aí todo dia. Quero agradecer quem tá ajudando. Procure anúncio novo todo dia. Viu anúncio novo, interaja durante o dia inteiro, por favor. Se você não puder comprar, não puder doar, quem puder comprar e doar, por favor, esse mês é o mais importante. Depois desse mês, a partir dos próximos meses, já voltando o site aí, o Google já tá numa métrica voltando ao nosso padrão. A gente não vai ficar mendigando. Mas esse mês, quem puder, por favor, interaja aí. Pedindo com humildade, porque é a nossa luta, né? E aí vocês vão participar disso. E porque seja por gratidão, né? Porque merecer. A gente só merece se tiver gratidão. E cara, olha quanta gente entregando a vida por isso. Nós estamos aqui, deixamos tudo de lado para poder dar forma para isso, né? Eu queria que fosse mais por isso do que por não, vou contribuir aqui para eu estar lá também. Claro que também é isso. Claro que também você vai estar pondo tijolinhos aqui, vai merecer, vai ecoar uma espécie de mérito. Deus não é trouxa, Deus não é injusto. Mas se ele deixar que todo mundo mereça, vai chegar um monte de cacique no céu, querendo brigar e o reino acaba antes de começar, né? Então se todo mundo, eu fiz um monte de obras, eu fiz isso e aquilo, eu mereço entrar no céu. O cara chega tratando Deus que nem um patrão que merece, que tem obrigação de pagar o salário. Mas não. Ele tem que aceitar que, caramba, eu fiz essa obra, mas olha o tanto de pecado que eu cometi. Olha o ignorante que eu fui. Olha quanto erro eu cometi. Mesmo assim, Deus tá me dando tudo. Eu tenho que ser grato. Deus é um pai, não é um patrão. Aí ele vem grato, ele dá amor e honra para Deus. Aí a salvação é pelo sacrifício, né? Não pela tua obra. Essa é a separação, essa é a diferença. A tua obra tem que ser uma consequência da salvação. Porque você é grato a Deus, porque você entendeu a misericórdia de Deus, porque você entendeu como você é pequeno, como você é egoísta, porque você entendeu isso, você é grato a Deus, você ama Deus, você orbita a Deus, isso te faz um cara tão grande, tão puro, que você não consegue não atuar em boas obras. Aí pelas obras você vê o salvo, mas não é a obra que fez o salvo. Não, é o salvo que faz a obra. Tem igreja discutindo isso aí ainda. Se vocês verem, ajude a clarear. Valeu, galera. Luz pra nós aí. Dá uma luz pra nós, pra galera aqui, que vocês nem participaram. Você quer falar alguma coisa, não? Eu quero falar uma coisa. Fala, vem perto aqui que tá... O homem preferirá ainda querer o nada a nada querer. É isso mesmo. É isso mesmo. Valeu. Luz pra nós aí, galera. Depois, não esquece a noite de entrar no YouTube e ver o vídeo aqui que o Rogério filmou a gente participando aqui, fazendo o rolê aqui. Vocês vão ver o ambiente também, quem tá chegando agora. Tem muita gente nova chegando agora e não conhece aqui. E fica achando que é coisa de Satanás, coisas muito ruins. Mas não é, Satanás é o acusador, é o inimigo, o adversário que coloca o povo de Deus no lugar deles, quando eles pisam em nós. Só isso, é o fluxo. Só pra gente aprender o certo e o errado e respirar a vida. Só isso. Não tem essa treta toda, esse desespero todo. Isso é só ilusão. Valeu, luz pra nós.